aula de cálculo. A aula de hoje nós vamos falar sobre derivadas de funções trigonométricas, que são as funções seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente. Essas são as principais funções trigonométricas, tá? E o primeiro comentário que eu faço com vocês é o seguinte: como todas as funções tangente, secante, cossecante e cotangente estão em função das funções seno e cosseno, ou quocientes, certo? Então, se nós descobrirmos quem são as derivadas das funções seno e cosseno, usando as regras de derivação que a gente tem até agora, nós vamos ser absolutamente capazes de descobrir quem é a derivada da tangente, da secante, da cossecante e da cotangente, tá? Tudo que nós vamos precisar fazer é usar a regra do quociente, que nós já vimos, para a derivação, para obter equações para as derivadas dessas quatro funções, tá? Então, dentre as 6 funções trigonométricas, as fundamentais que nós precisamos para calcular a derivada é a função seno e cosseno, tá bom? E aí nós vamos ver que para calcular a derivada do seno e do cosseno, a gente vai... Opa, aqui tem um errinho. A gente vai precisar calcular esses dois limites aqui. A gente vai precisar saber o que são esses dois limites aqui. O limite de seno de θ sobre θ quando θ vai para zero e o limite de cosseno de θ menos 1 sobre θ quando θ vai para zero, tá? A gente vai mostrar geometricamente que esse limite aqui é 1 e que esse limite aqui é 0, tá? Na hora de desenvolver a derivada disso aqui pela definição, tá bom? Então, isso aqui é o resumo do que nós vamos fazer na aula de hoje, por isso que eu já trouxe escrito aqui, para a gente ganhar um tempinho. E aí agora a gente vai começar tentando desenvolver esse limite aqui, ó. Provar que esse limite aqui é 1 e esse daqui a gente vai conseguir provar que é 0 como uma consequência desse daqui. Beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, então o nosso primeiro objetivo é mostrar que o limite de seno de θ sobre θ é igual a 1 quando θ vai para zero, tá? Demonstração que a gente vai fazer aqui, deixa eu só conferir se está gravando, porque eu esqueci de conferir quando eu coloquei para gravar, tá bonitinho. A demonstração que nós vamos fazer não é uma demonstração totalmente rigorosa, porque a gente vai apelar para argumentos geométricos, tá? A maneira rigorosa de demonstrar esse resultado seria trabalhar com a função seno com série de potências e tal, mas a gente não vai fazer isso daqui. Para quem está no curso de matemática vai ter a oportunidade provavelmente de ver isso no curso de análise, tá? Mas mesmo assim vale a pena a gente ver essa demonstração a partir de uma interpretação geométrica. Então, a primeira coisa que nós queremos verificar é que isso aqui acontece, porque no fim das contas a gente quer usar o teorema do confronto, tá? Então a primeira coisa que a gente quer mostrar é isso aqui, ó, que seno de θ, se a gente pegar, deixa eu escrever melhor aqui, a gente vai supor que o θ primeiro está no intervalo aberto, esse ângulo está no intervalo aberto entre 0 e π sobre 2. Tá? A primeira coisa que a gente quer mostrar é que o seno de θ é menor que θ. Porque se a gente mostra isso, como o θ está aqui, o seno de θ sobre θ vai ser menor que 1. Porque no fim das contas a gente quer usar o teorema do confronto. Tá? A gente quer majorar seno de θ sobre θ com 1 aqui, e depois, como função tal que seno de θ sobre θ é maior que essa função, e essa função, quando θ vai para 0, ela vai para 1 também. Se a gente conseguir espremer o seno de θ sobre θ entre duas funções cujo limite, quando θ vai para 0, dá 1, pelo teorema do confronto, a gente vai poder concluir que o seno de θ sobre θ vai para 1 quando θ vai para 0. Tá? Então, a primeira coisa que a gente quer mostrar é isso daqui, que o seno de θ é menor do que θ. Tá? E aí, por esse desenho, só deixando claro o que é esse desenho, ó. Essa parte branca é um setor circular com ângulo θ, tá? E de raio 1. Então, se ele tem raio 1, por definição de você olhar para um ângulo em radianos, quer dizer que a medida desse setor circular aqui, ó, é exatamente θ, tá bom? A noção de radianos, de ângulo em radianos, é justamente isso, tá? O tamanho desse segmento, o tamanho desse setor circular quando o raio da circunferência é 1, é exatamente a abertura θ, é exatamente o ângulo, tá? Então, esse tamanho do setor circular branco é θ, tá? E aí, o seno de θ é o quê? Ó? O seno de θ, nesse caso, observe que
O seno de θ, quem que vai ser? Ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então é esse tamanho aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, ó. Eu desci aqui até encontrar essa segmento de reta OA, que tem medida 1. Já que são um setor circular, por definição, o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que a hipotenusa é um raio desse setor circular, que é 1, tá? Então o seno de θ é justamente o tamanho BC, que eu vou denotar assim, tá? Tá bom? Isso aqui, esse módulozinho aqui, na verdade, quer dizer que é o tamanho do segmento de reta BC, beleza? Só que esse segmento de reta aqui, ó, esse segmento de reta, como aqui eu também tenho um triângulo retângulo, aqui, esse triângulo aqui é retângulo, ó, o CBA, certo? Esse BC é um cateto desse triângulo retângulo. E a gente já sabe, pelo teorema de Pitágoras, que num triângulo retângulo, o maior dos lados sempre é a hipotenusa, tá? Então, com certeza, o lado BC, que é um cateto desse triângulo retângulo, é menor do que essa hipotenusa AB. Tá? Porque a AB é a hipotenusa do triângulo retângulo CAB. Tá bom? Então, da geometria plana e da trigonometria, o teorema de Pitágoras, enfim, um monte de coisas, diz que a hipotenusa sempre é maior do que qualquer um dos catetos, tá? Agora, se eu olhar para o AB e olhar para esse arco AB, lembra que na geometria plana, a menor distância entre dois pontos é sempre um segmento de reta. Então aqui, entre B e A, eu tenho uma trajetória em linha reta, que é o AB, e eu tenho uma trajetória fazendo um arco circular, um setor circular. Tá? A menor distância entre B e A sempre é esse segmento de reta. Agora, esse branquinho aqui, ó, também é um caminho que está ligando o B ao A. Agora, como o menor de todos é esse segmento de reta, com certeza, o tamanho do AB necessariamente é menor do que esse arco aqui, o tamanho desse arco AB, que eu vou denotar assim, ó, arco AB. Tá? Agora, esse arco AB é justamente o θ, tá? Porque essa circunferência tem raio 1, então a abertura do ângulo é justamente a medida dessa trajetória, tá? Dessa trajetória circular. Isso aqui é justamente o θ, beleza? Então, o seno de θ, que é igual a isso, que é menor que isso, que é menor que isso, que é igual a isso, tá? Então, por transitividade, o seno de θ é menor do que θ. Então, a gente já sabe disso. Seno de θ é menor do que θ e, portanto, o seno de θ sobre θ tem que ser necessariamente menor que 1. Tá? Então, a gente já estabeleceu uma das desigualdades que a gente queria, certo? Beleza, então agora para mostrar essa outra desigualdade que a gente quer obter para depois usar o teorema do confronto, a gente vai usar o restante desse desenho aqui. Tá? Aqui, para mostrar aquela desigualdade que nós já temos, a gente usou essa parte verde e a parte branca só. Agora a gente vai usar o restante do desenho. Olha, essa parte azul é o que? É você continuar a reta, esse setor, esse raio 1, OB, e você continua ele até que essa reta tangente ao ciclo aqui, partindo do A, encontre essa reta OB em algum lugar. Tá? Então, você estende esse segmento OB infinitamente para cá, aí você pega a reta tangente aqui no ponto A ao setor circular, em algum momento ela vai interceptar essa retinha azul aqui, esse segmento de reta azul, certo? Nesse momento você chama esse ponto aqui de D, tá? Ele vai ajudar a gente num certo sentido. E aí, fazendo isso, o que nós vamos ter? Ó? A primeira coisa que a gente consegue obter aqui é o seguinte, ó. Observe que o θ é o arco AB, certo? É esse arco AB aqui. E aí, geometricamente falando, ó, esse arco AB, ó, ele é menor do que a soma dessa distância, AE, com a soma da distância EB, certo? Então, o arco AB, ó, a menor de todas é o segmento de reta AB, aí eu tenho o arco AB aqui no meio, que tem um tamanho maior do que esse segmento de reta, só que maior do que esses dois é você andar daqui até aqui e depois daqui até aqui, tá? Então, esse arco AB necessariamente tem que ser menor do que andar de A até E,
e depois andar de E até B. Andar de E até B, tá? Só que o que acontece? De novo, aqui eu tenho um triângulo retângulo, ó, porque esse segmento de reta amarelo aqui, ó, é um segmento de reta tangente ao setor circular, tá? No ponto B. Então, como ele é tangente, esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, aqui eu tenho um cateto, outro cateto, e a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá? De novo, a gente vai usar esse mesmo resultado da geometria plana no teorema de Pitágoras. A hipotenusa num triângulo retângulo sempre é o maior lado. Então, o lado ED, com certeza, é maior do que o lado EB, tá? Então, isso daqui, com certeza, eu não vou mexer no AE, só que esse EB, com certeza, é menor do que o ED. Agora, quem é essa soma aqui? Ó? Qual é essa soma? Bom, se aqui eu vou do A até o E e daqui do E até o D, como eu estou em linha reta aqui, essa soma desses dois é justamente a distância do A até o D, tá? Porque aqui eu tenho uma linha reta. Então, essa soma aqui, ó, é justamente... Deixa eu ficar na frente aqui. É justamente o tamanho desse segmento de reta AD, tá? Agora, dentro desse desenho malucão grande aqui, vamos perceber quem é esse AD. Olha, o AD, ele é quem, ó? Ele é justamente a tangente desse ângulo. Porque, olha só, quem é a tangente por definição? Uma das definições de tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu tenho um triângulo retângulo gigantesco aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? Porque essa linha rosa aqui ela é tangente ao setor circular. Então, esse triângulo OAD, ele é um triângulo retângulo. Então, por definição, a tangente desse ângulo aqui, ó, a tangente de θ, por semelhança de triângulos, seria o CB sobre o OC, mas também por semelhança de triângulos, o AD, a medida do segmento AD, que é o cateto oposto a esse ângulo, nesse triângulo retângulo grande, sobre o OA, o tamanho do segmento OA. Só que o AD é AD mesmo, vou deixar quieto, só que o OA ele é um raio do círculo, certo? Ele é um raio desse setor circular que é 1, tá bom? Então, no fim das contas, a gente conclui que a tangente de θ é justamente a medida desse segmento de reta AD, tá? Então, aqui já que está dividido por 1, eu posso tirar esse 1 daqui e a tangente de θ é justamente o AD. Tá? Então, continuando a conta aqui do lado, isso aqui é justamente a tangente de θ, mas a tangente de θ é quem? Por definição, é o seno de θ sobre o cosseno de θ. Tá? Então a gente mostrou o quê? Só para recapitular o que nós mostramos. Então a gente mostrou isso daqui. Ó. A gente mostrou então que θ necessariamente é menor do que o seno de θ sobre o cosseno de θ. Tá? Então, uma vez que nós demonstramos isso, eu posso, já que o θ está entre 0 e π sobre 2, eu posso jogar o θ para cá. E quando o θ está entre 0 e π sobre 2, o cosseno de θ é positivo. Tá? Então eu posso jogar ele para o outro lado da desigualdade multiplicando sem alterar o sinal da desigualdade. Então eu vou ter cosseno de θ menor do que seno de θ sobre θ. Tá? Com isso, só para finalizar aqui o cálculo desse limite, a gente conclui então, a gente conseguiu espremer essa função. A gente conseguiu espremer essa função dessa forma aqui, ó. Portanto, vou pegar um giz branco agora mesmo. Então, usando essa desigualdade e essa daqui, ó, que nós obtivemos, essas duas desigualdades me dão isso daqui, ó. Portanto, o cosseno de θ é menor que o seno de θ sobre θ, que é menor do que 1 para todo θ entre 0 e π sobre 2. Então, pelo teorema do confronto, ou teorema do sanduíche, e pelo teorema do confronto, concluímos que o limite desse camarada aqui, quando o θ vai para 0 pela direita, por enquanto, tá? Porque observe que eu estou considerando valores de θ
só maiores que zero. Então eu posso falar por enquanto só do limite quando o zero vai para a direita, quando o θ vai para zero pela direita. Esse limite do cosseno de θ, ele é menor ou igual ao limite que eu estou querendo calcular, que é o seno de θ sobre θ. Aqui não coube, né? Eu vou colocar o menor ou igual aqui embaixo, que é menor ou igual ao limite quando o θ vai para zero pela direita, da função constante 1, tá? Isso é o teorema do confronto. E aí, continuando a continha aqui, continuando aqui, nós vamos ter então o quê? Nós vimos que a função cosseno de θ, que a função cosseno ela é contínua, certo? Então o limite quando θ vai para zero, mesmo pela direita de cosseno de θ, é o cosseno de zero, que é 1, tá? Então, isso aqui, vou só lembrando aqui, né? Como o cosseno é contínuo, a função cosseno é contínua nesse intervalo, na verdade em todo o intervalo, né? Toda a reta. A gente provou isso, então, geometricamente também, né? A gente não deu uma demonstração rigorosa, mas foi uma demonstração geométrica. Então, o limite quando o θ vai para zero pela direita do cosseno de θ é cosseno de zero. Aqui é o limite que eu quero calcular. E isso daqui é o limite da constante, tá? Limite da constante, 1 é 1. Tá? Então a gente espremeu aqui esse limite entre 1 e 1. Tá? Então 1 é menor ou igual ao limite, quando o θ vai para zero pela direita, do seno de θ sobre o θ, que é menor ou igual a 1. E, portanto, esse limite daqui de dentro tem que ser igual a 1. Tá? Quando o θ vai para zero pela direita. Agora, pela esquerda, o que acontece? Ó? Então, o limite, pelo menos pela direita, é 1. Só que pela esquerda também vai ser. Tá? Por quê? Ó? A gente pode fazer uma mudança de variáveis aqui. Agora, olha só. Se a gente se chamarmos, agora o limite de θ, quando o θ vai... Limite de seno de θ sobre θ. Desculpa, pessoal, estou um pouco desconcentrado, porque tem uma furadeira aqui que tá fazendo muito barulho. E aí eu estou tentando parar de falar enquanto ela faz barulho, e aí eu perco o fio da meada, tá? Então por isso que eu estou um pouco disperso, tá bom? Eu estou tentando editar para cortar esses áudios, esses sons da furadeira, mas está me atrapalhando bastante, tá? Então me perdoe se eu estou um pouquinho disperso, estou trocando muitas palavras, é porque eu estou tendo que interromper toda hora quando a furadeira tá na parede, mas tudo bem, faz parte da vida, né? A gente tem que lidar com isso. As pessoas estão trabalhando também, então a gente tem que respeitar. Vamos lá. Então agora a gente vai calcular o limite de seno de θ sobre θ quando o θ vai para zero pela esquerda. Tá? Para isso vai ser legal a gente fazer uma mudança de variáveis e aproveitar esse limite aqui. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Ó, chame u igual a menos θ. Tá? E aí, o que vai acontecer? Ó? Observe que quando θ se aproxima de zero pela esquerda, se isso aqui acontece, ou melhor, né? Se o θ se aproxima do zero pela esquerda, como eu estou trocando o sinal aqui, ó, então o u se aproxima do zero pela direita, certo? Porque suponha que o θ seja, por exemplo, menos 0,1. Então o u vai ser menos 0,1, que é 0,1. Tá? Então esse limite aqui, ó, a partir dessa mudança de variáveis, logo o limite, quando o θ vai para zero pela esquerda de seno de θ sobre θ, se eu quiser mudar a variável aqui de θ para u, ó, já que u é menos θ, então θ é igual a menos u, certo? Então, se eu mudar a variável aqui, vai ficar como? O limite do seno de menos u sobre menos u, e aí quando o θ vai para zero pela esquerda, o u vai para zero pela direita. Beleza? Aí olha só o que acontece. Aqui a gente vai usar o fato de que seno de menos um ângulo é menos seno do ângulo. Então aqui vai ser o limite quando o u vai para zero
pela direita, seno de menos u é sempre menos seno de u, sobre menos u. Aí esse menos que está aqui em cima, com esse menos que está aqui embaixo, ele vai embora, tá? É o menos 1 sobre menos 1, que é 1, tá? Então, isso daqui vai embora, tá? Vou cortar aqui para eu tentar aproveitar esse mesmo quadro. E esse limite agora é a mesma coisa que esse limite, tá? Não importa a letra que eu estou usando. O limite de seno de u sobre u, quando u vai para zero pela direita, é 1. A gente acabou de calcular isso, tá bom? Então, o limite lateral à direita é 1 e o limite lateral à esquerda também é 1. Tá? Logo, a conclusão que a gente tira, a conclusão que nós tiramos disso, é que o limite bilateral existe e é 1. Tá? Portanto, o limite de seno de θ sobre θ, quando θ vai para zero, dos dois lados, né, é igual a 1. Tá bom? Então essa, digamos, isso é a parte mais difícil, entre aspas, a parte mais trabalhosa da aula de hoje. Tá? Uma vez que a gente calculou esse limite, a gente vai conseguir calcular aquele outro, que também vai aparecer nas nossas contas, tá? Que é o cosseno de θ menos 1 sobre θ. A gente vai mostrar que esse limite é zero. E com esses dois limites a gente mostra a derivada do seno e a derivada do cosseno. Tá bom? Então vamos mostrar, vamos demonstrar que aquele outro limite que eu precisava, ele é zero. Tá? Vamos fazer isso então. Então beleza, né? Esse daqui foi. Agora, vou apagar aqui e a gente mostra o outro limite. Vou apagar esses dois quadros aqui, tá? Então agora a gente quer calcular o limite quando θ vai para zero de cosseno de θ menos 1 sobre θ. Tá? Isso daqui, para calcular esse limite, a gente vai ser um pouquinho esperto e a gente vai fazer isso daqui. Ó. A gente vai multiplicar em cima e embaixo para aparecer a identidade trigonométrica. A gente vai multiplicar em cima e embaixo por, bom, aqui eu tenho cosseno de θ menos 1 sobre θ. E aí eu vou multiplicar em cima e embaixo por cosseno de θ mais 1 sobre cosseno de θ mais 1. Tá? Não alterei nada. Isso vai permitir com que apareça a desigualdade, a igualdade fundamental da trigonometria. Tá? Então isso aqui vai ser o limite, quando θ vai para zero, de quem? Em cima vai ser, vamos lá, vai ser cosseno ao quadrado de θ, certo? Isso aqui é da forma a menos b mais a mais b. Então é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então é cosseno ao quadrado de θ menos 1 sobre o θ cosseno de θ mais 1, certo? E aqui a gente vai fazer o quê? Isso daqui vai ser o limite. Lembra que cosseno, ó, a gente tem isso daqui, ó, que o seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, certo? Então se eu puxo 1 para cá, cosseno ao quadrado de θ menos 1 é menos seno ao quadrado de θ. Tá bom? Então isso daqui vai ser o limite, quando θ vai para zero, de menos seno ao quadrado, aqui em cima, sobre θ cosseno de θ mais 1. Tá? E isso daqui, bom, com esse menos eu posso jogar para fora do limite. Isso aqui é menos, então, o limite. E aqui eu vou escrever esse produto aqui de um jeito esperto. Isso aqui é seno ao quadrado. Então eu posso quebrar ele em seno vezes seno. Né? E aqui eu tenho θ vezes cosseno de θ mais 1. Então eu não posso ser espancado se eu escrever isso assim. Seno de θ sobre θ vezes seno de θ sobre cosseno de θ mais 1. Tá? E aí, como o limite desses... isso aqui é um limite de um produto, então, se os dois limites existirem, então o limite do produto é o produto dos limites, como a gente já sabe. Então, isso daqui é menos, e a gente já acabou de calcular esse limite aqui, ó. Isso aqui é menos o limite quando θ vai para zero, do seno de θ sobre θ, multiplicado pelo limite quando θ vai para zero, de seno de θ sobre o cosseno de θ mais 1. Esse limite aqui a gente acabou de calcular, então tem um menos aqui fora. Esse limite aqui a gente acabou de calcular, ele é 1, então é menos 1 vezes. Esse limite aqui, ó,
A gente sabe que a função seno e cosseno são contínuas, portanto, o cosseno de θ mais 1 também é contínuo, portanto, o quociente de funções contínuas ainda é contínuo. A única coisa que eu tenho que ter o cuidado é se θ igual a zero está no domínio dessa função. E tá, porque quando θ é zero, aqui embaixo vai ficar 1 mais 1, que é 2, sem problema. Então, esse limite aqui, ó, já que essa função é contínua, é o seno do zero sobre... Aqui não é seno, não, é seno do zero, tá? Esse aqui é um zero. Sobre cosseno de zero mais 1. E o que isso vai dar, mano? Isso é menos 1 vezes 0 aqui em cima e 2 aqui embaixo, porque cosseno de 0 é 1, 1 mais 1, 2. Então isso daqui, menos 1 vezes 0 é 0. Tá? Então, calculamos os dois limites que vão nos ajudar agora a encontrar a derivada do seno e do cosseno. Tá bom? Então, vocês vão ver agora que esse trabalho que a gente teve não foi à toa. Tá? Eu quis fazer eles primeiros, eu quis calcular esses limites primeiro, para depois a gente só aplicar eles. Tá? A gente concentra os nossos esforços em obter esses limites, e agora que a gente conhece esses dois limites, estamos na cara do gol para derivar o seno e o cosseno. E aí, se a gente sabe a derivada do seno e a derivada do cosseno, meu filho, aí você sabe tudo, porque é só usar a regra do quociente para derivação. Então, digamos que o maior trabalho foi feito. Agora nós vamos colher os louros desse trabalho que nós tivemos até agora, tá bom? Então, eu vou apagar o quadro todo aqui e vamos começar a, de fato, obter as derivadas das funções trigonométricas. Então, o nosso primeiro objetivo vai ser calcular a derivada do seno. Tá? Então, quem é a derivada do seno? Eu coloquei aqueles dois limites que nós obtivemos aqui antes, só para a gente ficar olhando para eles, tá? Eu troquei só a variável por h, por razões psicológicas, né? Quando a gente calcula a derivada, a gente olha por um limite quando o h vai para zero. Então, mas é só a troca de variável, tá? A mesma coisa, tá? A letra que não importa qual você usa. Esse limite é 1 e esse limite é 0, nós acabamos de fazer isso agora, tá? Então, por definição, a derivada do seno, num valor de x qualquer, é isso daqui, ó. É o limite quando o h vai para zero de seno de x mais h menos o seno de x sobre h, certo? Aqui a gente só está usando a mesma definição da derivada, tá? Agora a gente vai usar a fórmula do seno da soma, tá bom? Não precisa ficar decorando isso, mas aqui vai ser útil nós sabermos essa fórmula, tá? O seno da soma, então, é o quê? Então, é o limite quando h vai para zero de seno de x cosseno de h mais agora o contrário, seno de h cosseno x. Então, isso é o seno da soma. Aí aqui tem um menos seno x, que já estava ali, menos seno de x. Tudo isso sobre o h, tá? E aí vamos ver o que dá para a gente fazer aqui, ó. Eu tenho um seno de x em evidência, né? Eu tenho um seno de x aqui em evidência que eu posso colocar. Eu tenho um seno de x cosseno h e um seno de x aqui, ó. Então a gente pode reorganizar isso assim. Então esse é o limite quando o h vai para zero de seno de x. Aí eu vou colocar tudo isso vai estar dividido por h, né? Seno de x. Eu tenho um cosseno de h aqui menos 1. E aqui eu continuo mais seno de h cosseno x. Tudo isso dividido por h. E aí eu posso espertamente reescrever essa fração assim, ó, como limite quando o h vai para zero de quem? Do seno de x cosseno de h menos 1 sobre h. Tá? Como não coube tudo aqui no mesmo quadro, vou colocar um colchete aqui, ó, verde. Vou continuar essa soma aqui embaixo. Ó. Então, isso sobre h mais isso sobre h. Então, mais seno de h cosseno x sobre h, certo? Beleza? Por sua vez, isso aqui é o limite de uma soma. O limite da soma é a soma dos limites. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que o limite quando o h vai para zero
de quem? Dessa primeira parte aqui, seno de x, cosseno de h, menos 1 sobre h, tá? É o limite dessa parte, somado com o limite, quando o h vai para zero, dessa parte aqui, que é, eu vou reescrever assim, ó, como cosseno de x vezes seno de h sobre h. Por razões psicológicas vai ficar melhor agora para dar o próximo passo. Tá? Observe que é a mesma coisa, cosseno de x vezes isso é exatamente seno de h, cosseno de x sobre h. Tá? Eu estou calculando esse limite em separado. Agora, como a variável aqui é o h, deixa eu pegar um outro x aqui. Como a variável aqui é o h, essa parte aqui dentro desse limite eu posso tirar ele, porque só depende do x aqui. E o seno de x aqui, em relação à variável h, é constante. Então isso aqui é igual ao seno de x e o limite do que restou aqui, que é essa parte aqui. O limite, quando o h vai para zero, de cosseno de h menos 1 sobre h. E aí mais, aqui ó, o cosseno de x é constante em relação à variável h. Então ele sai do limite. E isso aqui vai dar o limite, quando h vai para zero, do que restou aqui. Eu tirei o cosseno, restou só esse limite aqui, seno de h sobre h. E agora apareceram os dois limites que eu precisava. Tá? Então, por isso, observe que calcular essa derivada fica em termos de saber quem é esse limite aqui e quem é esse limite aqui. Quais são esses dois limites. E por isso que a gente já fez esses cálculos no início da aula, para que agora a gente só aplicasse. Tá? Aquele primeiro limite é 0 e o segundo limite é 1. Então, o que vai restar aqui ó, é seno de x vezes 0 mais o cosseno de x vezes 1. Então, portanto, olha que coisa linda, a derivada do seno é a função cosseno. Lindo demais, né? Maravilhoso, tá bom? Então, vocês já sabem agora que a derivada da função seno é a função cosseno. Vamos agora calcular a derivada da função cosseno. Então, agora a derivada da função cosseno. Vamos lá. Então, a derivada da função cosseno, num valor de x qualquer, por definição, é o limite, quando o h vai para zero, de cosseno de x mais h, menos o cosseno de x sobre h. E aí a gente vai usar a fórmula do cosseno da soma, que é o cosseno de x, cosseno de h, menos, tá? Tem uma inversão no sinal aqui, menos seno de x, seno h. E aqui já tinha um menos cosseno de x aqui fora, certo? Menos cosseno de x. Tudo isso dividido por h, tá? Agora vamos ver o que dá pra gente fazer aqui, ó. A gente pode colocar o cosseno em evidência, tá? Então, isso aqui é o limite, quando o h vai para zero. Eu já vou tentar ser um pouquinho mais rápido aqui, ó. Eu vou colocar o cosseno em evidência. Não precisa ser mais rápido. Cosseno de x em evidência, a gente pode ir devagar, não tem problema. Cosseno de h, certo? Tem um cosseno de h multiplicando o cosseno de x, menos 1. Tem um menos 1 multiplicando aqui o cosseno de x. E aqui eu repito o que já tinha. Menos seno de x, seno de h. Tudo isso está dividido por h, tá? E aí esse limite eu consigo escrever dessa forma. Eu consigo quebrar ele dessa forma aqui, parecido com o que a gente fez antes. Como não vai caber numa linha só mesmo, eu vou abrir um colchetão aqui, ó, e a gente vai ter o quê? A primeira parte eu posso escrever assim, ó, cosseno de x vezes cosseno de h menos 1 sobre h, tá? Então essa é a primeira parte. Então isso aqui dividido por isso. Aí menos o seno de x multiplicado por seno de h sobre h. E aí deixa eu fechar o colchetão aqui. É o limite dessa subtração, então. Tá? E aí o limite da subtração é a subtração dos limites, como vocês já viram. Então isso aqui vai ser o limite dessa primeira parte. O limite quando h vai para zero de cosseno de x, cosseno de h menos 1 sobre h, certo? Menos, o menos está aqui fora, o limite quando h vai para zero do seno de x
seno de h dividido por h. Beleza? Agora, de novo, cosseno x aqui no primeiro limite é uma constante, porque não depende da variável h. Então eu posso tirar do limite, que vai ficar cosseno de x vezes o limite, quando o h vai para zero, do cosseno de h menos 1 sobre h. E aqui tem um menos aqui fora. O limite, quando h vai para zero dessa coisa, esse seno de x também não depende da variável h. Então ele pode sair do limite. Então isso aqui, o seno de x eu tirei. E aqui sobra o limite, quando h vai para zero, de seno de h sobre h. E aí, isso vai ser igual ao quê? Ó? Cosseno x, esse limite é qual é? Zero. Menos seno de x, esse limite aqui qual é? 1. Então, o que resta aqui, esse zero aqui faz tudo isso aqui embora e aqui sobra só o menos seno de x. Então, agora vocês conhecem a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos a função seno. Olha que coisa linda, tá? E aí, com essas duas derivadas, com esses dois você faz miséria. Agora você demonstra, você conclui a derivada de qualquer função trigonométrica, tá? Vamos agora, então, calcular a derivada do restante das funções trigonométricas. Tangente, cossecante, secante e cotangente. Agora é mão na roda, né? A gente já está com a faca, o queijo e a garrafa de café na mão. É só aproveitar. Tá? Vamos fazer isso, então. Então, vamos lá. Derivada da função tangente. Qual será, então, a derivada da função tangente? Vamos lá, vamos calcular. Derivada da função tangente é o que, então? Bom, isso é a derivada da função seno de x sobre cosseno de x, certo? Agora, lembra que a derivada do quociente, como é que você faz para derivar? Bom, vamos lá. Embaixo vai aparecer o numerador ao quadrado. E aí aqui começa com o... Desculpa, aparece o denominador ao quadrado. Acho que eu falei numerador. Aparece o denominador ao quadrado. Aí vem o denominador primeiro, vezes a derivada do... Vamos colocar devagarzinho aqui. Vezes a derivada do numerador. E aqui menos o contrário. Agora é o... Começou com o denominador, agora começa com o numerador, seno de x, e a derivada do denominador, cosseno x. Tá? Então apliquei a regra do quociente para a derivação dessa função. Agora é só aplicar o que a gente já sabe. A gente já sabe a derivada do seno e a do cosseno. Então isso aqui vai ficar cosseno de x vezes cosseno de x vezes a derivada do seno, é o cosseno, a gente acabou de ver. Menos seno de x, a derivada do cosseno é menos o seno de x. Tá? Então isso daqui está dividido tudo por cosseno ao quadrado de x. E o resultado disso vai ser o quê? Eu vou ter aqui em cima cosseno ao quadrado de x, mais, porque eu tenho um menos com menos, seno ao quadrado de x. E com isso, eu divido tudo isso por cosseno ao quadrado de x. Só que ali em cima, independente do ângulo, cosseno ao quadrado, mas seno ao quadrado é 1. Essa é a identidade fundamental da trigonometria. Então isso aqui é 1 sobre o cosseno ao quadrado de x, que é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de x. Tudo isso ao quadrado, vulgarmente conhecido como secante ao quadrado de x. Tá? Então a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Tá? Agora, quem seria a derivada? Então já sabemos a derivada do seno, do cosseno e da tangente. Agora vamos para as outras funções. Vamos começar pela, sei lá, pela secante, por exemplo. Então quem é a derivada da secante? Derivada da secante. Bom, então, a derivada da secante por definição de secante, são o inverso do cosseno. Não a função inversa, o inverso, tá? São duas coisas diferentes. A derivada de 1 sobre cosseno de x. Aí, usando a regra do quociente,
Isso aqui vai ser o quê? Então aqui embaixo, denominador ao quadrado. Aí eu começo aqui com o denominador, multiplico pela derivada do numerador, só que vamos fazer um pouquinho mais rápido aqui, ó. A derivada do numerador aqui é zero, certo? Porque o numerador ele é constante, então isso aqui é zero. Menos, agora eu começo com o numerador, vezes a derivada do cosseno, que é o denominador. Então isso aqui vai resultar em quem? Em que, na verdade? Então isso é zero, menos 1 vezes a derivada do cosseno é menos o seno, menos seno de x. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x. Tá? Isso aqui vai dar então seno de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Tá bom? E aí é muito comum, isso aqui já estaria certo, tá? Só que é muito comum no cálculo reescrever essa fórmula, essa igualdade, dessa forma aqui, ó. Como 1 sobre cosseno x vezes o seno de x sobre o cosseno x. Tá? Observe que é a mesma coisa, seno de x, cosseno ao quadrado de x. E isso daqui resulta em secante de x vezes tangente de x. Tá? Então é uma escrita, sei lá, um pouquinho mais rápida. Enfim, é gosto, tá? Quando você está trabalhando com integração, ajuda um pouco essa linguagem, tá bom? Então a derivada da secante é secante vezes tangente. Tá? Você fala de um jeito mais rápido, não sei, deve ser por causa disso. Tá bom? Então sabemos a derivada da tangente e da secante. Falta da cossecante e da cotangente. Vamos lá. Então continuando aqui, vamos calcular agora a derivada da cossecante. É um exercício até no livro, tá? Cossecante de x. Acho que é o exercício 17 da seção 3.3. Eu acabei resolvendo também o da secante, é o exercício 18 da seção 3.3. Tá? Vamos fazer esses exercícios aqui. Não tem problema não. Então, a derivada da cossecante é, por definição, a derivada de 1 sobre o seno, certo? E aí, usando a regra do quociente, aqui embaixo vai aparecer o seno ao quadrado, que é o denominador. Aí aqui em cima vai aparecer o denominador, vezes a derivada do numerador, que é zero, porque 1 é constante, função constante, menos o contrário, né? Agora aparece o numerador vezes a derivada do denominador, que é seno de x, é o denominador, tá? E aí isso aqui vai dar o quê? Independente do que for o seno de x, está multiplicado por zero, então foi embora, menos 1 vezes a derivada do seno, nós já sabemos que é o cosseno. Isso aqui está dividido pelo seno ao quadrado, e de novo eu vou escrever assim, ó. E aí a gente pode desmembrar isso dessa forma, como menos 1 sobre seno de x vezes o cosseno de x vezes o seno de x. E por sua vez vai resultar em isso aqui é menos a cossecante, certo? Cotangente de x. Tá? Então a derivada da secante é secante, tangente, e a derivada da cossecante é menos cossecante cotangente. Então tem uma certa similaridade ali. Talvez seja por isso que os autores gostam de deixar esse formato, porque talvez fica mais fácil para lembrar, tá? Então essa aqui é a derivada da cossecante, tá bom? E a derivada da cotangente? Vamos ver se cabe nesse quadro. Acho que dá para fazer. A gente apertar um pouquinho. Derivada, que é o exercício 19 da seção 3.3. Derivada da cotangente. Então, a derivada da cotangente, por definição, é a derivada da cotangente de x, por definição, é a derivada de cosseno de x dividido por seno de x, certo? Aí agora a gente usa a regra do quociente de novo. Isso aqui embaixo é o denominador ao quadrado, com seno ao quadrado de x. Aí primeiro vem o denominador, seno de x, vezes a derivada do numerador, que é cosseno de x.
menos o contrário. Vou ter que fazer milagre aqui para caber aqui agora. Agora é o cosseno de x, derivada, tomara que dê para vocês verem aqui, a derivada do denominador que é seno de x. Jesus! X... Aí um parênteses aqui, tá? Se não estiver dando para ver, ó, seno de x derivado do cosseno menos cosseno de x derivado do seno, tá? Cosseno x derivado do seno. Desculpa ter feito pequenininho. Então isso aqui é o quê? Aqui é seno de x, repetir, vezes a derivada do cosseno menos o seno. Certo? Aí aqui menos cosseno x e a derivada do seno é cosseno x. Tudo isso dividido por seno ao quadrado de x, tá? Então, isso aqui dá menos seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x sobre o seno ao quadrado de x. Agora, observe que isso aqui é menos, abre parênteses, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Isso aqui dá sempre menos 1, porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, menos seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado é igual a menos 1. Então, isso aqui é menos 1 sobre seno ao quadrado de x, que é a mesma coisa que menos 1 sobre o seno de x. Tudo isso ao quadrado, vulgarmente conhecido como menos. Isso aqui dentro é a cossecante. Então, isso aqui é menos cossecante ao quadrado de x. Ai, furadeiro, faz seu serviço. Certo? Então, essa é a derivada da cotangente. Tá? É menos cossecante ao quadrado. Então, na fala tem uma certa similaridade. Né? Derivada da tangente, secante ao quadrado. Derivada da cotangente, menos cossecante ao quadrado. Talvez essa seja uma das razões para os autores gostarem de deixar nesse formato. Tá? Então, a gente calculou aqui a derivada das principais funções trigonométricas. Tá? Vamos fazer alguns exemplos, então, envolvendo essas funções. O primeiro exemplo que eu vou pegar aqui é um exemplo do livro. Aproveitar que já está aqui. Depois a gente faz mais algum exercício. Tá? O exemplo que está na página, vamos ver aqui. Está na página 168. Ele pede para derivar essa função aqui. Ó. Derive f de x igual a secante de x sobre 1 mais tangente de x. Tá? Uma dica que eu dou para vocês é que, claro, se você conseguir lembrar das derivadas das 6 funções trigonométricas principais, vai ser bom, você vai ganhar um tempo com isso. Mas se você não conseguir lembrar direitinho como que elas funcionam, se você lembrar da derivada do seno e do cosseno, você consegue deduzir as outras, tá? Então, vamos supor que você chega nesse problema, esqueci qual é a derivada da secante, por exemplo. Bom, secante é 1 sobre o cosseno de x. Então, se você sabe a regra do quociente e sabe qual é a derivada do cosseno, você aplica ali no cantinho rapidinho e deduz a derivada da secante e também a da tangente. Tá? Então, tudo que você precisa lembrar é da regra do quociente e da derivada do seno e do cosseno. Se você lembrar dessas coisas, você consegue deduzir rapidinho ali, se precisar, a derivada das outras funções trigonométricas. Tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês, caso vocês tenham dificuldade de lembrar a derivada dessas funções. Tá bom? Então, se a gente for derivar essa função aqui, ó, observe que a derivada disso dá para a gente usar a regra do quociente porque ela envolve funções que a gente já conhece a derivada. Tá? Então, aqui nesse caso, vou pegar um giz branco, temos o seguinte, ó, a derivada de f, quem que vai ser? Bom, usando a regra do quociente, aqui embaixo é essa função aqui ao quadrado, usando essa função ao quadrado, e aqui vai ser o quê? Bom, primeiro o denominador multiplicado pela derivada do numerador, menos o contrário, né? De novo não vai caber aqui. Menos, agora é o numerador, vezes a derivada do denominador, 1 mais tangente de x. Tá bom? Que é a secante de x vezes a derivada de 1 mais tangente de x. Né? Com quadro pequeno a gente tem que fazer milagre. Então isso aqui vai dar o quê? Ó? Isso aqui vai dar 1 mais tangente de x. A derivada da secante é secante tangente, certo? Então isso aqui é secante de x, tangente de x.
Essa é a derivada da função secante. Menos secante de x. A derivada de 1 mais tangente, a derivada de 1 é 0 e a derivada da tangente é secante ao quadrado. Certo? Então isso aqui é secante ao quadrado de x. Tudo isso dividido por... vamos ver se vale a pena abrir. Acho que vai valer a pena abrir aqui. Hein? Vamos deixar sem abrir por enquanto. Se valer a pena, a gente abre esse quadrado aqui. Tá? Vamos ver o que dá aqui em cima primeiro. Então aqui em cima vai dar secante de x, tangente de x, mais secante tangente ao quadrado. Mais secante x, tangente ao quadrado de x. Continua aqui embaixo, né? Vou usar aquele colchete verde lá para dividir tudo. Secante de x mais secante tangente ao quadrado, menos secante ao cubo. Menos secante ao cubo de x. Vamos ver se dá para colocar alguma coisa em evidência aqui. Sobre tudo isso daqui, sobre 1 mais tangente de x elevado ao quadrado. Vamos ver se dá para colocar alguma coisa. Bom, tem uma secante aí que está sobrando, né? Tem uma secante aí que está dando mole. Então, se a gente colocar a secante em evidência ali em cima, para ver se a gente consegue simplificar isso um pouco mais, isso é secante de x, tangente, mais tangente ao quadrado, menos secante ao quadrado. Certo? Que eu botei uma secante aqui em evidência. Tudo isso dividido por 1 mais tangente de x, tudo ao quadrado. Tá? E aí, se a gente lembrar da fórmula que... a gente tem essa fórmula aqui que eu deduzi para vocês lá nas aulas de revisão. Né? Secante ao quadrado é tangente ao quadrado de x mais 1, por exemplo. Então, por causa dessa fórmula, a tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1, certo? Então aqui, ó, isso aqui pode ser escrito como secante de x, tangente de x, isso aqui mais secante ao quadrado de x menos 1, nessa parte, aqui menos secante ao quadrado de x. Tudo isso dividido por 1 mais tangente de x ao quadrado. Aí aqui esse cara vai embora com esse, certo? E o que vai sobrar aqui é secante do lado de fora, secante de x, tangente de x menos 1, tangente de x menos 1 sobre 1 mais tangente de x ao quadrado. Vamos ver se a gente não errou nenhuma conta. É isso mesmo, secante de x, tangente de x menos 1 sobre 1 mais tangente de x ao quadrado. Tá? Então essa aqui é a derivada da função secante de x sobre 1 mais tangente de x, que é a função f dada. Beleza? Então essa é a derivada dessa função. Então, aqui ele quis chegar nesse formato porque ele quis estudar, no exemplo aqui ele continua e pergunta aonde que o gráfico dessa função vai ter tangente, reta tangente horizontal. Tá? Se a inclinação da reta tangente é medida pela derivada da função, essa inclinação ela é horizontal quando a derivada é zero, certo? Então a gente teria que estudar se a gente fizer essa pergunta, em quais pontos do gráfico de f a reta tangente é horizontal. Bom, a gente teria que estudar então os valores de x para os quais a derivada é zero, certo? A resposta aqui a princípio seria os pontos, já que o ponto é do gráfico, né, seria os pontos x, f de x, tais que a derivada em x é zero. Tá? Então a gente teria que estudar onde que a derivada dá zero. Então onde que a derivada dá zero? Eu vou deixar a função aqui. Então a derivada dá zero onde? Ó, f' de x igual a zero implica necessariamente em quê? Bom,
para um quociente de números reais dar zero, basta que o numerador dê zero, certo? O denominador nunca pode ser zero, certo? Os valores para x, onde tangente de x é menos 1, isso não vai estar no domínio da função, tá? Então já está fora do domínio da função isso. Então aqui embaixo tem que ser diferente de zero. Então a gente tem que estudar quanto que aqui em cima é zero, tá? Então f' de x é igual a zero, implica que aquele numerador lá, a secante de x, vezes a tangente de x menos 1, isso é zero. Tá? Então é isso que a gente tem que estudar. Agora, para que o produto de dois números reais seja zero, é necessário que um dos dois seja zero, certo? Porque se você pegar dois números reais diferentes de zero, o produto deles é diferente de zero. Então, os números reais têm essa boa propriedade, que aí, para quem faz matemática e já estudou álgebra, é a propriedade chamada de domínio de integridade, tá? Tem ambientes malucos onde você pega dois caras diferentes de zero e multiplica, e isso dá zero. Mas fiquem tranquilos, o mundo de vocês não acabou, tá? Esses ambientes não são os números inteiros, como vocês conhecem, os racionais nem os reais. São ambientes um pouco mais loucos que dá para estudar, tá bom? Mas os números continuam tendo, os números que vocês conhecem continuam tendo essa boa propriedade. Então, depois dessa digressão, dessa viagem mental, se esse produto aqui é igual a zero, isso implica que ou a secante de x tem que ser zero, ou a tangente de x menos 1 tem que ser zero, tá? Mas aqui tem um detalhe que a secante, pela própria definição dela, ela nunca pode ser zero. Porque ela é o inverso de um número, tá? E o inverso de um número nunca pode ser zero. Ele já nasce diferente de zero. Lá no útero dele, no útero da mãe dele, um número que é dado pelo inverso de um número, de outro, já nasce diferente de zero. Tá? Porque a secante, lembra que é 1 sobre cosseno x. Tá? E isso aqui nunca pode ser zero. Porque se isso aqui fosse zero, se você multiplicar aqui cosseno de x vezes zero, você teria zero igual a 1. Tá? Então isso aqui nunca acontece. Então a secante de x nunca é zero. É sempre diferente de zero nos valores do domínio dessa função. Então não tem para onde correr. Se tem que acontecer ou isso, e esse não ocorre, esse daqui precisa ocorrer. Tá? Então a tangente de x tem que ser igual, a tangente de x menos 1 tem que ser zero, portanto a tangente de x tem que ser 1. E aí quando que a tangente de x é 1? Quando o x é π sobre 4, né? Se você pegar no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, mas se você está considerando o domínio dessa função com valores de x em todos os reais, fora quando a tangente de x é menos 1, que é a única, e também para x diferente de múltiplos de π sobre 2, que é onde o cosseno dá zero, fora esses casos absurdos, agora a resposta está completa, tá? Todos os ângulos equivalentes ao π sobre 4 e ao 5π sobre 4. E aí a maneira de você pegar todos esses caras é você pegar o π sobre 4 e somar com nπ, onde o n é um número inteiro qualquer. Tá? Basta você ficar π sobre 4, dar uma volta 180, ou seja, de π radianos, outra volta, meia volta, né? Outra meia volta e por aí vai. E no sentido horário também. Por isso que você pega um n inteiro. Tá bom? Então esse foi esse exemplo. Vamos fazer mais um, que é o exercício 22. Como ele é um exercício par, não tem resposta no Stuart, vamos fazer o exercício 22 aqui da seção 3.3. Exercício 22 do livro de Stuart. Está na página 170. Não sei se eu mostrei o livro ainda, é esse daqui, tá, gente? Tá bom? Esse aqui é a 8ª edição, esse livro que eu tenho aqui. Pode ser que edições diferentes não tenham esse exercício ou esteja com outra numeração, tá? Então o exercício 22 é o seguinte, ele pede para calcular, encontre a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a exponencial de x vezes o cosseno de x no ponto 0, 1. Tá? Esses pontos estão no gráfico de fato, porque o f do zero, a exponencial do zero é 1, o cosseno de zero é 1, 1 vezes 1 é 1. Né? Então esse ponto aqui está no gráfico. Então lembra que no geral, a equação da reta tangente é isso aqui, ó, y menos f de a
igual a f' de a, derivada no ponto, né, que eu estou considerando, x menos a. Os pontos aqui específicos são y menos 1, certo? Que o y é zero. A derivada eu preciso calcular no zero. E x menos zero, certo? Então, eu já estou... Então, o y, a equação seria isso aqui, ó. Y é igual a f' de zero, x mais 1. Então, ela está quase determinada, só que eu preciso determinar quem é a inclinação dela. Eu sei onde ela passa, no eixo y, era 1, mas eu não sei ainda a inclinação dela. Para descobrir quem é a inclinação dessa reta tangente, a gente precisa derivar no zero sem antes saber qual é a função derivada é chato, porque você vai ter que fazer pela definição. Então é melhor a gente usar as regras e as propriedades que nós temos para derivadas e descobrir a derivada dessa função em qualquer valor de x primeiro e depois aplicar no zero. Me parece uma estratégia mais inteligente da nossa parte, tá? Porque aqui eu posso usar a regra do produto, porque as duas funções que eu tenho aqui a gente já conhece a derivada, tá? Então, pela regra do produto, a derivada f' de x é o que? Eu posso repetir a função exponencial e derivar a função cosseno e somar isso, vou continuar aqui embaixo, tá? E somar com a derivada da função exponencial vezes a função cosseno de x. Tá? Então isso aqui vai ser exponencial de x, a derivada do cosseno é menos o seno de x, certo? Mais a derivada da exponencial é a própria função exponencial, lembra? Porque aqui a base é a constante de Euler, então nós vimos que ela tem essa propriedade. Então a derivada da exponencial de x é a própria função exponencial de x, e aqui eu tenho o cosseno de x multiplicado do lado de fora. E aí, se você quiser deixar uma expressão bonita, deixando a exponencial em evidência, isso aqui vai dar cosseno de x menos o seno de x, certo? E aí, agora a gente quer estudar a gente quer saber qual é a derivada de f no zero. Então é só eu olhar para essa expressão aqui e aplicar ela em x igual a zero, tá bom? Então logo, escrever aqui no outro lado, f' de zero é quem? É a exponencial do zero, cosseno de zero, menos o seno do zero. Tá? Então isso aqui é 1, isso aqui é 1 vezes 1, cosseno de zero é 1, seno de zero é 0, então 1 vezes 1 menos 0 é 1. Beleza? Então, portanto, a equação da reta tangente é y, bom, já que o f' de zero é 1, então a equação da reta tangente é y igual a x mais... 1 vezes x é o próprio x, né? Então, x mais 1. Então essa é a equação da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto 0,1. Beleza, gente? Então, por hoje tá bom, tá? Essa foi a sessão 3.3 do livro de estudo. Tem bastante exercício aqui para vocês fazerem. Chegamos e concluímos nosso objetivo de obter a derivada de todas as funções trigonométricas, as 6 principais pelo menos, né? Derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Derivada da secante, secante tangente. Derivada da cossecante, menos cossecante, cotangente. E derivada da cotangente, menos cossecante ao quadrado. Tá? Mas como eu disse para vocês, se vocês lembrarem da derivada do seno e da derivada do cosseno e da regra do quociente, se você por acaso não se lembrar das derivadas das outras 4 funções, basta você deduzir elas a partir das regras do quociente, sabendo a derivada do seno e do cosseno, certo? Então, o mais importante é lembrar qual é a derivada do seno e do cosseno, isso é importante. E a regra do quociente. Com esse conhecimento, você é capaz de deduzir as outras, tá? Se você lembrar, é melhor porque você ganha um tempinho. E na hora de, principalmente se você estiver fazendo uma prova, né, então você ganha um tempo legal para resolver as questões. Mas ainda
digamos que se você não lembrar ainda não é o fim do mundo, você pode deduzir elas num cantinho ali para poder usar. Beleza, gente? Então, essa foi a aula de hoje. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.